E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou o Cadu Reinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende como interpretar o gráfico, como entender o movimento de um gráfico, como compreender a possibilidade de você fazer um trade com menos risco. Ou seja, a partir do momento que você começa a fazer uma leitura do gráfico, um entendimento daquilo que o gráfico pode fazer, você começa a ter o que? Uma perspectiva de movimentação. Entendendo as perspectivas de movimentação, você consegue compreender o que? Você começa a compreender a capacidade que o gráfico tem de se comportar. Por exemplo, eu cheguei aqui, fiz 3 linhas, marquei 3 linhas, fechou a vela, eu nem vi como a vela fechou, eu só vi uma região, vi gráfico trabalhando, vi a possibilidade do gráfico trabalhar a região. Que região é essa? Ó? Olha aqui, ó. Olha a referência que eu tenho uma referência aqui. Que referência é essa? Referência de movimentação. Eu tenho essa referência aqui no gráfico, então eu não precisei nem me aproximar porque eu vi o fechamento perfeito na região. E por que que eu sou capaz de fazer uma entrada como essa sem ao menos ver o fechamento do candle? Porque você precisa entender e saber como ler o gráfico. Ó, agora eu vou aproximar para você ver a entrada, como ela vai ser perfeita. Ó. Tá lá. Simples. Simples como 2 e 2 são 4. Faço toda uma leitura do gráfico, todo um movimento de entendimento. Por quê? Como que você opera um gráfico em M1? Como você opera um gráfico em M5? Como você opera um gráfico em M15? Tudo da mesma forma. Só que você precisa entender e saber ler o gráfico. Por exemplo aqui, por que que eu fiz essa entrada? Tendência de alta, gráfico perdendo força, querendo ainda fazer um fechamento aqui, mas ele tem uma atitude nessa região aqui, ó. Então, a partir do momento que eu consigo entender o gráfico, ele aqui ainda está em quê? Ele ainda está comprado, ele ainda está no movimento de compra, ele não perdeu a sua força de compra. Saber ler o gráfico, saber interpretar o gráfico é fundamental para você entender como compreender as movimentações do gráfico. Então, aprenda como saber o gráfico em M1 em opções binárias, porque aí você vai saber ler o gráfico, você vai saber como interpretar o gráfico. Tem uma diferença entre adivinhar o gráfico. Tem muita gente que tenta adivinhar o gráfico. Existe diferença em ler o gráfico e adivinhar o gráfico. Leitura do gráfico em M1, a mesma leitura que eu faço em M1, eu faço em qualquer tempo gráfico. Por quê? Porque os gráficos são fractais. Então essa mesma leitura que eu fiz aqui, entendendo o quê? Entendendo todo o gráfico junto a regiões, tendência, fluxo, o que as velas estão me dizendo juntamente com volume. Então, a hora que eu abri o gráfico e analisei tudo isso, eu vi tudo isso. Você pode até pensar assim, nossa Cadu, mas como você conseguiu ver tudo isso ao mesmo tempo? Isso é prática, dedicação, disposição em saber o que está acontecendo no gráfico. Por exemplo, esses padrões de candle de execução de entrada, eu deixo aqui ó, um e-book gratuito para vocês aprenderem esses padrões de entrada. Eu utilizo 16 padrões. Este e-book é da turma do treinamento fechado, mas eu estou disponibilizando para você aqui do YouTube. Então você pode entrar aqui no meu canal do Telegram. Qual é o canal do Telegram? Está no link da descrição ou no banner do canal. Você vai abrir no link, vai abrir aqui ó, Treinamento Hunter. Né? Qual que é o Treinamento Hunter? É este canal, não existe outro. Se tiver algum com meu nome e minha imagem, não sou eu. Cuidado com os perfis falsos. Então você vai abrir aqui ó, mensagem fixada e vai ter os links para download. Pronto.
você baixa esse book para você estudar esses padrões de execução no setor de execução dos candles. Cadu, eu quero fazer uma pergunta para você, eu queria tirar uma dúvida. Como muita gente entra em contato comigo pelo direct aqui para tirar dúvida sobre aquisição, forma de pagamento, como faz para participar. Então você pode entrar em contato aqui comigo, ó, Cadu Rinaldi, né? EAD do aluno, você vê resultados dos alunos. Aqui você tem o link do treinamento para que você faça a sua aquisição, para você que quer acelerar o seu conhecimento e parar de entregar dinheiro para o mercado. Lembrando que ainda está num super desconto, então corre enquanto está esse preço de pão com manteiga, como eu costumo dizer para o pessoal. Então dá uma olhada, ó. O gráfico veio aqui, fez movimento, chegou, fez movimento, o gráfico começou agora a trabalhar no quê? Num triângulo, ó. Lembra aquele movimento que eu marquei para você? Agora o gráfico está numa figura gráfica. Uma hora ele vai romper para um lado, ele vai romper para outro, e aí a gente tem que aprender a ler o gráfico, saber interpretar o gráfico, saber ler o gráfico em M1, interpretar o gráfico em M1, para que você entenda o gráfico também em M5, em M15, pouco importa o tempo gráfico que você está analisando. O que importa é você saber o que você está fazendo na frente do gráfico, como agora, ó. Preço chegando nessa região, força de queda, o que tem que pode segurar o meu preço aqui? O que eu olho lá no passado e vejo que pode segurar o preço aqui? Por enquanto nada, né? Muito longe, ó. Tá muito longe, tem essa região, tem essa região, tem essa região. Por enquanto nada claro, não tem nenhuma clareza ainda. Então vou mudar o ativo, vou aqui para EuroJPY, vamos ver o que o EuroJPY tem a me mostrar. A mesma coisa, ó, a mesma coisa, inclusive ele até rompeu essa região, dá uma olhada. Pelo menos é o que ele está tentando fazer, né? Ele está tentando romper aquela região. Deixa eu traçar uma linha aqui para a gente enxergar o que está acontecendo, porque quem sabe tem entrada aqui. Olha só. Olha só que legal, então ele chegou naquela região, tocou, ó, que é justamente essa região, ó, perfeito, perfeito. Depende do volume que ele fizer aqui, eu entro comprado, tá? Porque ele me dá um aval de compra, pronto, já está me dando um aval de compra aqui nessa região, vou comprá-lo, porque cabe mais um candle aqui nessa correção. Pronto, fiz minha entrada. Precisei do que para fazer a minha leitura? Precisei entender o gráfico, ver o gráfico na região, fazer minha marcação, entender um padrão de candle de entrada, analisar volume e fazer a minha entrada. Entrada perfeita, perfeita, perfeita. Olha o gráfico se desenhando na sua frente. O que você tem que fazer? Você tem que aprender a saber ler o gráfico, interpretar o gráfico. Opero em M1, você tem que aprender a saber o gráfico, ler o gráfico em M1. Você quer operar em M1, você tem que aprender a interpretar o gráfico em M1. Ah, Cadu, eu quero aprender, eu opero em M5. Você tem que saber ler o gráfico em M5. Todas as técnicas que você utiliza em M1, você utiliza em M5 ou qualquer tempo gráfico. Tá lá, ó, entrada perfeita, né? Analisei gráfico, ó. Analisei o gráfico, entendi a região que ele chegou lá no passado, espelhei o passado, gráfico vem em queda, fez fundo, entrou padrão de correção, entrou volume, pronto. Estou autorizado a fazer a minha entrada. Mais uma entrada perfeita. Cadu, como é possível ter essa leitura gráfica? Você se aprofundando em análise gráfica. A partir do momento que você se aprofunda em análise gráfica, você aprende a saber ler o gráfico, a como interpretar o gráfico. Neste momento, você aprende a operar, como operar suporte e resistência, você aprende como operar tendência, porque a partir do momento que você sabe ler o gráfico, as técnicas de como operar uma tendência ou como operar um suporte e resistência, elas saltam aos seus olhos. Por quê? Porque se torna algo
simples, algo que está diante dos seus olhos acontecendo. Como eu digo, você não adivinha o gráfico. Existe diferença em adivinhar o gráfico e saber ler o gráfico. A partir do momento que você sabe ler o gráfico, é a mesma coisa de um livro. Às vezes você dá um livro para alguém e fala para a pessoa ler um capítulo. Aí a pessoa vai lá, né, tem um livro, então tem um livro aqui. Aqui tem um livro. Aí você fala para ela ler o capítulo, né? Capítulo 4. Aí ela começa a ler o capítulo 4 do livro, tá lá lendo o capítulo 4 e tal. Aí você fala assim, você entendeu a história? A pessoa fala assim, olha, eu até entendi um pouco, mas está faltando alguma coisa. Sim, está faltando ainda o capítulo 3, está faltando o capítulo 2, está faltando o capítulo 1. O que eu chamo desse, o que eu divido esses capítulos? O capítulo 1 é a leitura do gráfico em si, quando você entende e compreende as suas movimentações. O capítulo 2 para mim é ou são as regiões, capítulo 3 são as tendências, capítulo 4 é justamente essa execução dos candles, e depois é o capítulo 5, que é o volume. Então não tem como eu ler um capítulo de um livro, por exemplo. Eu vou ler o capítulo 4 e vou entender todo o livro. Você pode até entender o capítulo que você estudou. Você pode entender. Isso não é impossível que você não entenda. Você vai entender. Só que você não vai conseguir fazer um contexto gráfico. Você não vai entender como fazer a junção de tudo que está acontecendo no gráfico. Por quê? Porque você só sabe o capítulo 4. Então aí o 5 não encaixa, o 3 não encaixa, o 2 não encaixa, o 1 não encaixa. Por isso eu falo para o pessoal que a análise gráfica é como um livro. Eu divido a análise gráfica aqui para objetivar nossos estudos e trazer um método de estudo mais simples, mais fácil, onde você consegue trazer toda a complexidade para frente dos seus olhos. Você consegue entender essa leitura de gráfico em 5 capítulos. Só que você tem que aprofundar em cada capítulo. Tem o capítulo onde eu vou entender como que o gráfico funciona. Tem o capítulo que eu vou entender as regiões trabalhando. Tem um capítulo que eu vou entender as tendências. Tem um capítulo que eu vou entender cada candle juntamente com o volume funcionando. Aí sim, depois que eu encaixo todos esses setores, o que acontece? Eu começo a saber ler o gráfico, eu começo a interpretar o gráfico, e essa interpretação te ensina como operar um suporte e resistência, te ensina como operar uma tendência, como operar vela a vela, porque todas essas técnicas estão ligadas em saber ler o gráfico, em saber a leitura do gráfico. No caso aqui em M1 que eu estou falando para você, né? Mas se eu chegasse aqui e tampasse o M1 aqui, ó, tá em 1 minuto. Se eu tampasse 1 minuto e perguntasse para você qual que é o tempo gráfico desse gráfico aqui, você ia saber me dizer? Não. Você ia falar assim, é um gráfico. Se eu falasse para você que esse gráfico aqui era de 15 minutos, você ia falar que é 15 minutos. Então, não existe essa diferença em relação a tempos gráficos, porque eles são fractais, compreendeu? Por exemplo, ó, vamos abrir um outro gráfico aqui para você. Vamos fazer a sequência aqui, EURO-GBP. Cheguei no EURO-GBP. O que eu estou vendo no EURO-GBP aqui? Estou vendo força de queda? Será que esse gráfico vai continuar caindo? Ó, o gráfico chegou nessa região, está querendo mostrar força de queda. Será? Ainda não, né? Por mais que ele está mostrando força de queda, será que nessa região aqui é uma região que ele pode corrigir? Quando eu olho no passado, ó, eu vejo regiões como essa e vejo regiões como essa aqui, ó. Aí eu venho para o gráfico atual. Entendi o que o gráfico está fazendo ali no passado, compreendi, aí eu começo a ver ele fazendo este movimento, ó. Ele querendo travar aqui nessa região, mas ainda está com força de alta, e tem essa outra região lá no passado. Então fica uma indecisão, né? Por mais que eu tenha regiões, e são regiões aqui, ó, de 4 horas, 5 horas, ó.
3 da manhã, 3 para as 9 da manhã, 5 horas, né? 5, 6, 7, 8, 6 horas. Ah, Cadu, ele está num suporte de 6 horas, ele vai segurar. Não, não é assim que funciona. Por isso a dinâmica da leitura do gráfico. A leitura de gráfico funciona dentro de uma lógica de análise. Então não é porque ele está tocando naquela região de 6 horas que ele vai segurar o preço. Tá vendo? Ó? Ele continua rompendo, ele continua subindo. Ó? Ele está aqui nessa região ainda. Então a melhor região ainda seria aqui em cima para ele fazer um trabalho. Por quê? Porque o gráfico ele precisa fazer o seu trabalho de movimentação. Então, por exemplo, eu posso traçar uma linha de referência aqui, ó, linha de referência. Eu tenho que entender ele trabalhando naquela região, ó, ele está travado naquela região, mas será que ele pode perder força ali? Ele está trabalhando naquela região. Vou entrar. Por quê? Ó? Vou mostrar para você o porquê que eu vou entrar. Porque ele está travado aqui nessa região ainda. Ó. Cadu, será que ele pode corrigir ali? Eu estou vendo essa região de resistência. Gráfico travado na região, linha de referência. Vi volume perder força, me mostrar uma possibilidade de correção, então entrei. Ainda não é uma melhor opção de entrada, porque eu vi um padrão na tendência para fazer a entrada. Eu não esperei um padrão de candle junto a padrão de tendência. Então pode haver um rompimento? Pode, e eu sei disso que pode. Mas eu posso correr um risco. Quando a gente sabe o que faz, a gente corre o risco. Eu estou altamente lucrativo, eu vou lá e corro o risco na minha entrada. Pronto, tá lá, perfeita a entrada. Ó. Vou até apagar as linhas para você entender. Cheguei aqui, ó, preço exatamente nessa região lá no passado. Linha de referência cortando essa região. Vejo pressão de vendedores na região. Volume não me mostra força de alta. Vejo aqui ocorrendo um padrão de fim de tendência que eu posso entender o que? Eu posso entender que o preço vai cair, que o preço vai fazer uma correção. E o que eu faço? Faço a minha entrada. Como é possível fazer uma entrada como essa? Sabendo ler o gráfico, sabendo interpretar o gráfico para como operar um suporte, uma resistência, para como operar uma tendência. Então dá uma olhada, ó, o preço caindo. Você viu o preço corrigindo? Como assim? Eu não adivinhei. Eu fiz a leitura do gráfico, eu mostrei para você o que poderia acontecer e fiz a minha entrada. Aí você fala assim para mim, Cadu, mas olha aqui, ó, tem um topo aqui, tem um fundo aqui e tem um fundo aqui. E eu nem sei porque ele chegaria e faria esse movimento. Ó, se você analisar aqui, você tem 100%. Se você traçar uma FIBO aqui, ó, só para a gente ter um tira-dúvida, né? Se você traçar uma ferramenta, por exemplo, a FIBO aqui, dá uma olhada, ó. Praticamente 50% ou 61,8. Então é o 50% que eu sempre falo para vocês. Quando eu vou lá no passado, existe um espelhamento bem na região. Bem na região. Só que é claro, analisei gráfico, analisei região, analisei tendência, analisei o padrão da tendência, não foi nem o padrão do candle, volume, eu entrei aqui sem padrão de candle, mas os outros se encaixaram. Faltou um setor para eu fazer análise, mas mesmo que faltou um setor, eu corri o risco. Por quê? Porque além do euro GBP que eu já tinha feito essa entrada, já tinha feito a entrada no euro JPY, ó, continuação de tendência, no euro USD, que eu fiz uma correção. Olha que interessante, ó. Aqui em euro USD eu fiz uma correção, euro GBP eu fiz uma correção, e euro JPY eu fiz uma continuidade de tendência. Vocês entenderam que eu fiz várias entradas, né? Fiz 3 entradas aqui com técnicas diferentes. E interessante que eu estou no euro, né? Eu estou gostando muito de operar o euro ultimamente. Bom, sempre foram os meus carros-chefes, né? O USD e euro, esses mesmos pares de moedas. Esses dias atrás ele estava um pouco complicado por causa da rainha da Inglaterra, aquela coisa toda.
mas hoje já está melhor trabalhá-lo, ele já está mais consciente, né? Teve todo esse chacoalho do euro também no mês passado, abaixo do dólar e tal, mas quando você sabe ler o gráfico, quando você sabe interpretar o gráfico em M1, em M5, aí tanto faz, você começa a entender como operar uma tendência, como operar um suporte e resistência, como operar um vela-vela, como operar um padrão de vela, e aí você começa a encaixar então a sua visão gráfica, a análise gráfica, naquilo que o gráfico está fazendo. Então é assim que se aprende como operar suporte e resistência. É assim que se aprende a operar opções binárias. É assim que se aprende a operar uma tendência. Você tem que saber fazer uma leitura do gráfico, entender o movimento do gráfico naquele momento, encaixar todos os setores, como eu disse, né? É o livro. Então é um livro com vários capítulos. É um livro que se divide, para mim, né, em 5 capítulos. Aí você fala assim, Cadu, mas não tem nada que eu tenha que ver antes de abrir o gráfico? Tem. Então se você quiser aumentar um capítulo aí, você pode colocar o 6º capítulo extra aqui, né, que seria muito interessante também da leitura para muitos, para entender. Então o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5. O 6º é um extra, ou seja, tem coisas que você tem que analisar antes de abrir o gráfico. Então tem aqui capítulo 1, né? O capítulo 1 são os gráficos, depois capítulo 2 regiões, capítulo 3 tendência, capítulo 4 candles, capítulo 5 volume e capítulo 6 é entender tudo aquilo que está por trás dos gráficos antes de você abrir os gráficos. Então você pode fazer uma leitura de gráfico encaixando os 5 capítulos. A partir do momento que você consegue entender a leitura do gráfico dos 5 capítulos, porque você sabe esses capítulos, fica simples você analisar o gráfico. Tem razão, tem lógica. Cadu, você falou que não viu o padrão de candle ali. Não vi padrão de candle. Então eu analisei gráfico, região, nessa última entrada, né? Gráfico, região, tendência e volume. Não tinha padrão de candle, não tinha. O que eu fiz? Eu corri um risco. Eu não estou vendo o padrão de candle, mas em compensação, as outras leituras dentro do livro, que é a análise gráfica, eu estou vendo. Então tem hora que você fala assim, eu vejo gráfico, eu vejo tendência e vejo volume. Posso correr o risco? O risco é seu. Por isso que a gente tem que fazer o quê? A leitura ou a análise gráfica, ela tem que nos orientar no seguinte quesito. Quando eu vou entrar no gráfico comprado? Quando eu sei que o meu risco é menor. Quando eu vou entrar no gráfico vendido? Quando eu sei que o meu risco é menor. Mas quando eu entro comprado, eu sei a possibilidade do erro? Deve. Quando eu entro comprado no gráfico, eu sei a possibilidade do erro? Deve. Não é que você não tem que saber, você deve saber. Quando eu entro vendido, eu tenho que saber a possibilidade do erro? Deve. Então, por exemplo, se eu entro vendido nessa região de topo e o gráfico rompe e continua subindo, estou dando um exemplo, eu tenho que já saber antes da minha entrada o porquê do rompimento e o porquê que ele está subindo. Aí você fala assim, poxa, se eu sei que pode romper, então por que eu entrei? Porque você coloca em risco dentro de uma leitura que você está vendo que naquela região é uma boa região, você viu tudo funcionando, mas existe a possibilidade do risco? Existe, então aí você corre o risco, ou você espera uma melhor oportunidade, ou você deixa de fazer a entrada aqui e aguarda uma melhor oportunidade, ou você espera o gráfico trabalhar em outra região e esquece essa região aqui. Então isso que a análise gráfica vai nos ensinando. Porque quando você entra numa região e dá loss, você sabe assim, poxa, eu sabia que tinha esse risco, ótimo. Você corrige o seu erro e trabalha o que? A sua disciplina. Escolhendo melhores oportunidades do gráfico, escolhendo melhores regiões, porque quando você sabe ler o gráfico em M1, quando você sabe interpretar o gráfico em M1, você aprende a
como operar suporte e resistência, como operar tendência, como operar vela a vela, como operar padrão de vela, dentro do contexto gráfico do movimento do gráfico. É isso que os alunos fazem e que eu trago para vocês aqui, que eu procuro sempre mostrar para vocês aqui, né? Essa ideia de leitura de gráfico. Por isso que quem vem para o treinamento aprende e sabe o que faz. Olha isso, ó. Bom dia, professor Cadu. Segue o plano. Olha a sequência linda do aluno aqui. Segue o plano. Ele já, ó, tá vendo? Marcações, fazendo marcações. Quando ele sabe ler o gráfico, ele vai fazer o quê? Ele só vai fazer aquilo que o gráfico faz. Ele não vai ficar adivinhando. Adivinhar e saber ler o gráfico tem uma diferença. Olha esse aqui é o Jonas, ó. Ó, saque, 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 pedindo mais um saque aqui ainda. Bom dia, Cadu. Esta entrada foi no evento de hoje, arriscado sim, mas análise gráfica é vida. Com volume aquele movimento de exaustão no movimento. Tá lá, meta batida, gratidão. Rei da análise gráfica, Cadu Rinaldi. Aqui, ó. O Jonas mostra o movimento, ele explica o que ajudou ele na análise. Aqui saiu cortado aqui, mas dá uma olhada, ó, um saque, 2 saques, 3 saques, 4 saques, mais um saque aqui, mais um saque. Aí tem você, por exemplo, que está aí meses, anos, e não sabe o que é fazer um saque. Mas por que você não sabe? Porque você não sabe ler o gráfico, você não sabe interpretar o gráfico. Esse aqui é o Wagner, ó. Nesse dia o Wagner me mandou umas 4, 5 sequências de entrada. Essa foi a última, ó, mandando um 10-0 ali para mim. E aí depois ele dá toda a explanação do que aconteceu, né? Por isso que eu não trouxe as outras fotos, mas olha aí, ó, mestre. Análise gráfica Hunter Vida. Hoje abusei, fiz 26 entradas, 22 ganhos e 4 loss. Novamente, agora vou sair do mercado, obrigado, Deus te abençoe, com muita saúde e paz. Pode postar. Por que o aluno é capaz de ter uma porcentagem de acerto como essa, como o Wagner? Por quê? Porque ele sabe ler o gráfico. Porque ele sabe interpretar o gráfico em M1, M5, M15, tanto faz. O Wagner às vezes manda entradas para mim em gráfico de M15, tanto faz. Sabe ler o gráfico? Sabe interpretar o gráfico? Aplicou os setores? Entendeu a análise gráfica? Vai longe. Vai longe, ninguém te segura. Esse aqui é o Fernando, ó. Bom dia, professor Cadu. Venho mais uma vez agradecer disponibilizar seus conhecimentos. Eu não tenho palavra para mensurar a felicidade em poder enxergar este mundo tão maravilhoso. E sei que tenho muito ainda a aprender. Eu amo analisar os gráficos. Antes de buscar meu carro na revisão, tá lá, ó, mais uma análise perfeita. Gratidão, meu professor. E tá aqui, ó, Fernando, aluno novo, ó, e manda toda a análise que ele fez do gráfico. Você entendeu? Tem muita gente que entra no gráfico. Ah, eu acho que vai virar aqui, eu acho que vai corrigir. Não tem achismo, o gráfico não é sua mãe para fazer o que você quer. Ó, esse aqui é o Carlos Eduardo, ó, novo aluno, tudo aluno novo. Ó. Boa noite, mestre. E hoje mais um dia positivo, ó. Mais um dia positivo. Ele não está falando assim, ó, tive meu primeiro dia positivo. Ele está falando mais um dia positivo. Como não tenho tempo para operar no mercado aberto, só opero OTC. Olha só. Só OTC. E hoje foi mais um dia bom. Ó, mais um dia bom. Agora é continuar nos estudos e tenho certeza que no final do treinamento Hunter irei decolar mais ainda. Ele nem, se não falha a memória, ele não chegou no meio do treinamento, tá? Só operando OTC. Tem um monte de gente que fala que OTC não funciona, né? Tá aí, ó. Saber ler o gráfico, interpretar o gráfico, funciona para qualquer mercado, inclusive OTC. Então eu gosto de trazer aqui também alunos novos, né? Ali como o Carlos Eduardo, o Fernando, esse aqui é o Rodrigo, ó. Dentre os Rodrigos que eu tenho de aluno, esse aqui também é um aluno novo, ó. 6-2, professor. No mercado aberto, ó, peraí, deixa eu ler certinho. Boa noite, professor Cadu. 6-2 hoje e já está bom. 1-0 no mercado OTC. Aberto 5-2. Ah, entendi. Então ele fez 5-2 no mercado aberto, depois ele foi lá e fez mais uma entrada no OTC. Olha que interessante que ele fala, ó. Sempre no rastreio dos movimentos e me controlando para guardar a melhor região. Agora estudar os módulos, obrigado pelo ensinamento. Ó, não terminou o treinamento ainda, já mandando um 6-2 no dia. E o Rodrigo vem todo dia vem sendo lucrativo e sendo positivo.
Mas se entendeu o que o Rodrigo falou? Rastreio dos movimentos e aguardando a melhor região. Isso é saber ler o gráfico, é saber interpretar o gráfico em M1, M5, M10, M15, tanto faz. A partir do momento que você aprende a ler o gráfico, você começa a interpretar o gráfico em M1, você para de adivinhar o gráfico, porque existe diferença em ler o gráfico e adivinhar o gráfico. Você começa a fazer a leitura do gráfico em M1, você começa a entender o contexto do gráfico, você começa a entender como operar suporte e resistência, como operar uma tendência, como operar vela a vela, como operar opções binárias. Você aprende. É só questão de querer se dedicar, buscar, se aprimorar. Tá bom? Então, não adianta se o gráfico está volátil, se o gráfico está ruim, se o gráfico está bom. Só tem uma saída, você entender o gráfico como ele funciona. Se você quiser vir para o treinamento e aproveitar essa super promoção, aproveite, né? Que está com esse preço baixíssimo. Eu dou todo o suporte para o aluno de tira dúvidas. Tudo que eu posso fazer para te ajudar, eu faço, tá? Eu tenho aulas todos os dias aqui no YouTube, dando essas dicas maravilhosas que pode te ajudar também a começarem a ver o gráfico de uma forma diferente. A você entender que não é simplesmente traçar uma linha aqui, ó, e fazer a entrada. Porque se fosse traçar uma linha aqui e fazer uma entrada, eu não tinha feito essa entrada aqui nessa região. Eu teria que ter esperado essa linha aqui. E se eu tivesse esperado essa linha aqui, ó, nunca ia ter acontecido. E quando ela chegou nessa linha, ó, ela rompeu. Você entendeu o que é saber ler o gráfico? Por isso que você marca a linha aí, coloca um monte de linha e toma um monte de loss. Porque se operar fosse marcar a linha e entrou na linha, bateu na linha, entrou, seria... Para que precisaria estudar? Para que precisaria fazer um treinamento? Porque é só marcar a linha, bateu na linha, entrou. Mas não é assim que funcionam os gráficos. Os gráficos não funcionam dessa forma. Enquanto você não aprender a rastrear os movimentos, ter lógica e razão no movimento, você acaba não saindo do lugar. Então para de ficar perdendo dinheiro, para de ficar entregando dinheiro para a corretora e aprende de verdade. Aprende como funciona. E aí você vai ver como sua vida vai mudar. Tá bom? Então te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui.